Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, a preferência em estar com o Gintegra, mais uma vez, plena segunda-feira, 6 horas, no mesmo bate-canal. Hoje, infelizmente, tivemos uns problemas técnicos, mas não podemos deixar de compartilhar um pouquinho com vocês o que programamos, né? Então, em nome do Gintegra, o Grupo de Inovação e Sistemas Integrados de Produção, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. E é o nosso convidado hoje, o nosso convidado José Antônio Cutrim Júnior, por ter aceitado de prontidão o nosso convite, né? É o gestor do GEPASA e nosso parceiro, sempre de prontimão quando nós estamos precisando. E foi um dos referenciais, assim que eu cheguei no Maranhão, que eu pude contar, ele, a Rosane. Então, Cotrim, muito obrigado. Peço desculpa pelo imprevisto. Infelizmente, hoje a gente não vai estar com o nosso público ao vivo, mas garanto que vai ser um material bastante útil, não só para os nossos alunos, mas como produtores e profissionais da área, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome dos gestores, do Luciano, do Joaquim, do Alisson, né, que essa parceria Embrapa, IFMA e UEMA venham perdurar aí por muito tempo e a gente colher bastantes frutos, né? Então, eu vou deixar um pouquinho a palavra com você, para você dizer um pouquinho tua profissão, teus linhas de pesquisa. Não vou me atrever a falar um pouquinho do seu currículo, não, para não passarmos a noite toda aqui. Então, obrigada, fica à vontade, Cutrim. Eu que agradeço, Valéria, o convite, né, do seu e estendo esse meu agradecimento a todos os outros gestores aí do grupo, né, ao grande amigo Luciano, grande amigo mesmo Joaquim, grande irmão, né, que a vida me deu, né, ao colega Alisson também, que faz parte aí, que é do Instituto, e agora está no Instituto Federal Fluminense, né, mas ainda continua na sua contribuição aqui nos sistemas integrados aqui no Maranhão. É um prazer, né, nós do GEPASA, estarmos mais uma vez em ações conjuntas com o Gintegra. Já tivemos um tempinho atrás aí um curso aí que o pessoal do Gintegra promoveu em parceria com o GEPASA e agora mais essa webinar. Daqui a pouquinho, provavelmente, nós vamos ter um curso aí que nós estamos tentando montar aí de análise de alimento, né, com o professor Geraldo, que é parceiro nosso também no Instituto e que é uma pessoa que se disponibiliza sempre, né, a contribuir. Então, essas parcerias entre as instituições, eu acho que elas são a forma mais prática e mais viável nos dias atuais para a gente conseguir avançar com as nossas ações de pesquisa, ações de ensino, ações de extensão, capacitação de pessoal. Então, a gente sabe como hoje a gente unir forças é importante para crescermos juntos. Não adianta Gintegra ficar sozinho, fazendo suas atividades, GEPASA ficar sozinho, fazendo atividades correlatas, se a gente não consegue juntar essa força e caminhar junto, assim como também é o pessoal do FOPAMA, né, com a professora Rosane, assim como é o pessoal do GEPRUMA, com a professora Michele, o professor Henrique Parente também lá na UFMA. Então, assim, são situações que a gente se encontra hoje na pesquisa no país, principalmente de escassez de recursos, que se a gente não nos dermos as mãos, a gente vai continuar parado, sempre fazendo as mesmas coisas que nós vimos fazendo há 10, 15 anos atrás. Então, se a gente quer avançar, trazer inovação, principalmente para o homem do campo, a principal ferramenta que a gente tem é de nos juntarmos mesmo e conseguirmos alavancar a pesquisa no estado do Maranhão. Como você me apresentou, Valéria, eu sou o professor Cutrim Júnior, professor aqui do Instituto Federal do Maranhão, do Campo São Luís Maracanã, né? Nós estamos aí desde 2011 coordenando o GEPASA. Nossas linhas de pesquisa, além de... Eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas com mestrado e doutorado em zootecnia, eu que digo, sou um engenheiro agrônomo zootecnista, que hora que eu não sei mais nem o que eu sou mesmo, de fato. A minha relação com a zootecnia é tão forte, tão forte, tão forte, que tem hora que eu me acho mais zootecnista do que agrônomo.
né? Só um erro do percurso, só um errinho. Pois é. Brincadeira. A zootecnia sempre foi minha paixão. Eu fiz, talvez, agronomia, porque na época que eu fiz agronomia não tinha zootecnia. É bem provável que eu tenha sido agrônomo, talvez por essa ausência da zootecnia ainda aqui no estado, né? Mas a minha identidade com a zootecnia sempre foi muito grande, né? Atualmente nós estamos como coordenador do curso de zootecnia lá no IFMA Maracanã, né? E a gente vem desenvolvendo pesquisas aí ao longo desse período aí de manejo de plantas forrageiras. Trabalhamos já também em conjunto em algumas situações de pesquisa lá com o Gintegra, lá em Santo Inês, em sistemas integrados, né? Temos alguns trabalhos para executar em sistemas integrados também, principalmente com foco na planta forrageira, que é a nossa expertise maior. E também temos uma linha de pesquisa voltada para avaliação de alimentos alternativos para pequenos ruminantes aqui dentro do nosso estado, né? Então, a gente vem dando uma mesclada no currículo atualmente, justamente para tentar sanar, né, essa deficiência de pesquisa na área da produção animal no estado do Maranhão, que já vem há bastante tempo. Então, eu acho que dos últimos 10, 12 anos, entre 10 a 15 anos, com os novos grupos de pesquisa se formando, o estado começou a ganhar informação científica sobre os ambientes produtivos rurais do estado, né? Já tinham grupos trabalhando muito na área da agricultura, mas agora a área da produção animal começou a ter esse enfoque, né? Mas como foi feito convite, né, da gente discutir um pouco sobre fisiologia de plantas forrageiras, né, em sistemas integrados, aí eu fiquei, poxa, é um tema que a gente gosta, né? É um tema que a gente meio que se identifica, né? E para a gente começar a discutir fisiologia de plantas forrageiras em ambientes integrados, entender o ambiente integrado é principal. Então, eu trouxe essa figura altamente, megamente clássica, né, de vanguarda dentro dos sistemas integrados, né? Isso só para o público poder entender essa complexidade, né? Aí, onde é que estão as plantas forrageiras nesse ambiente, né? E como elas interagem com toda a dinâmica ambiental que elas são submetidas, né? Então, essa estrutura que os sistemas integrados apresentam vão fazer com que as plantas apresentem a máxima adaptação possível ao sistema, né? Então, as plantas forrageiras, elas conseguem ter mecanismos fisiológicos que elas vão alterando em função dessa dinâmica do ambiente que elas vão sendo submetidas, né? Então, quando você tem fator agricultura, silvicultura e pecuária envolvido, logicamente, onde é que nós vamos estar inseridos, né? Focando mais nas gramíneas forrageiras, nas plantas, na forrageira em si. Nós vamos estar nesse ambiente pecuário aqui, né? Ou seja, dando suporte alimentar para os animais, mas, ao mesmo tempo, as plantas forrageiras vão estar interagindo com todo o ecossistema que envolve os sistemas integrados de produção, né? Só para a gente entender que o sistema de produção integrado, ele, ao mesmo passo que ele apresenta essa dinâmica estrutural, ele tem um contexto socioeconômico e ambiental envolvido, né? Então, os modelos, né, agropastoril, agrossilvopastoril, silvopastoril, silvoagrícola, que já vinham sendo discutidos desde a década de 80, e aí eu utilizo esses termos que estão aqui colocados, fazendo menção ao professor Ambrósio, lá da UVA, saudoso professor Ambrósio, que já vinha discutindo o sistema de produção na década de 80. Os primeiros trabalhos do professor Ambrósio foram em 1984, né, que discutiam um sistema de produção integrados na Caatinga, né, e ele utilizava essa terminologia, né, lá na Caatinga. Então, quando se pensa em um sistema integrado, se pensa o quê? Em um modelo de produção que venha quebrar ciclo de pragas e doenças, de intensificar o uso da terra, de recuperação de pastagens, né, diversificar produtos, diversificação de sistemas e produtos, aumentar a renda do produtor, conservação e melhoria do solo. Então, é uma série de fatores socioeconômicos e ambientais que estão envolvidos dentro desse modelo, né?
por trás desse contexto socioeconômico e ambiental, nós temos todo um padrão fisiológico dos fatores que estão inseridos e interrelacionados nesse modelo, certo? Então, e a pastagem desse contexto? Como é que ela está? Como é que ela se comporta dentro de tudo isso? Quando você fala em sistemas que integram a pecuária com a lavoura, como é o caso aqui da lavoura do milho com a forragem, a gente tem uma dinâmica. Essa dinâmica, ela, em termos de processo de sombreamento, né, ela é mais reduzida, porque a pastagem nesse contexto, ela vive em um constante processo de sombreamento. E ela já começa a sua formação num ambiente sombreado, onde ela precisaria mais de luz naquele primeiro momento de crescimento inicial, é o momento que ela está sombreada, porque ela vai estar sombreada pela lavoura que está ali inserida. E quando ela entra num contexto mais completo de LPFs, ou seja, com a incorporação de componente arbóreo, esse processo de sombreamento sobre a planta forrageira, ela é constante ao longo a médio e longo prazo. Aqui ela é sombreada vamos dizer assim, a curto prazo, né? Curto, médio prazo. Quando ela envolve um componente arbóreo, ela passa a ter níveis de sombreamento diferenciado e a médio, curto, médio e longo prazo. Mas como é que uma planta consegue ser produtiva dentro de uma condição de sombreamento dessa? Como é que eu consigo dar aporte forrageiro ao meu rebanho que vai ser inserido nesse ambiente produtivo, né? Se a planta, a gente aprende lá desde a segunda série do ensino fundamental que ela precisa de água, luz, né? Para poder gerar o seu próprio alimento, né? E poder crescer e daí ela gerar seus frutos. Como é que ela se dá nesse ambiente, né? Então, hoje a gente vai justamente tentar discutir essa ecofisiologia dessas plantas forrageiras e um pouco do seu manejo dentro desses sistemas integrados aí de produção. E aqui eu trago fotos de sistemas integrados claros dentro do estado do Maranhão, né? Olha o nível de sombreamento, isso aqui é o quê? Por volta das 4 horas da tarde, né? 3 para 4 horas da tarde é como é que as plantas forrageiras estão sombreadas dentro do sistema silvopastoril do estado do Maranhão. Então, isso mostra como é que essas plantas precisam dessa adaptação, né? E como é que elas vão produzir forragem suficiente para suprir a demanda que existe do rebanho naquela propriedade. Para eu poder entender essa logística, eu preciso partir do princípio que a gente trabalha com plantas que tenham taxas fotossintéticas muito distintas, né? Porque a gente tem plantas aí que a gente chama de plantas C3, né? Que a gente chama de plantas temperadas, né? Leguminosas e plantas temperadas, e temos o que a gente chama de plantas C4, né? Que são as gramíneas tropicais. E aí a gente sabe que existe pontos de compensação de determinados fatores ambientais diferenciados para cada uma dessas plantas, né? Quando você pega aqui uma radiação, né? Você vai aumentando a radiação aqui, ó, embaixo, nesse nosso gráfico, você vai percebendo que o ponto de compensação de assimilação de carbono e taxa fotossintética para a planta C4 é muito maior do que para as plantas C3. Então, você tem uma fotossíntese líquida maior para a planta C4 do que para as plantas C3, muito em função de quê? Da alta taxa fotossintética que a planta C4 tem, principalmente em alta luminosidade, ou seja, alta disponibilidade de luz, né? E por conta das plantas C4 também não tem mecanismo de fotorrespiração, né? E é o que ocorre com as plantas C3. Então, essa fotossíntese líquida, ela aumenta ainda em uma escala bem maior. E, consequentemente, são plantas que vão mostrar um valor produtivo, ou quantitativo, falando assim, bem maior do que essas plantas C3, né? E aqui no Maranhão, a gente tem uma particularidade, né? Como a gente tem a palmeira de babaçu, né, dentro dos nossos ambientes produtivos, essa alternância de período de sol e sombra, elas são constantes. Agora, imagina a gente poder
analisar que uma planta, ora, ela recebe uma taxa de uma intensidade de luz altíssima, 100% de luz intercedendo sobre ela. E segundos depois, ela é totalmente sombreada e a sua luz cai para a radiação direta sobre a planta cai para 20%, onde a planta começa a receber mais luz difusa do que luz direta, ou seja, a qualidade da luz cai drasticamente. Olha como é que o aparato fotossintético dessa planta vai se operando em frações de segundo. Isso mostra o mecanismo de adaptação das plantas. Ah, mas isso é prático. Mas é prático para as plantas, porque é o mecanismo de adaptação que elas têm justamente para essa oscilação, né, de mudança de radiação que elas vão estar sofrendo. E no nosso estado a gente tem essas mudanças, né? Você tem em períodos onde a planta, a sombra, ela está abaixo da copa da palmeira, né, de babaçu, e na medida que ou vai caindo o dia ou no início da manhã, essa sombra ela se estende, né, por um espaço maior, né, que é de acordo com o ângulo zênite que o Sol faz em relação ao eixo da Terra. A gente vai lembrar do ângulo zênite lá no nosso ensino fundamental maior, né? Então, para você ver como é que aquilo que a gente aprende lá atrás serve para alguma coisa na nossa vida aqui na frente, né? Então, a dinâmica desse sombreamento ela vai mudando ao longo do tempo e, lógico, que isso também vai contribuindo ou não para a produção de forragem dentro do ambiente. Você pega uma foto... Oi? Ressaltando rapidinho, professor, só para interromper rapidinho, ressaltando a importância da escolha da espécie forrageira que se adapta a essas mudanças bruscas, não é, professor? Bruscas, né? Daqui a pouquinho a gente vai justamente botar uma relação, né, de plantas forrageiras e como é que elas se dão nesses ambientes e possíveis plantas forrageiras que mais se utilizam hoje em sistemas integrados, justamente devido a essa adaptação ao sombreamento. Né? Aí a gente está falando aí do babaçu, porque é um exemplo específico do Maranhão, né? Mas a gente sabe que isso são vários modelos, desde a fruticultura, desde o eucalipto, da teca, do mogno, madeira de lei, parte do mesmo princípio. A gente está aqui, por exemplo, com um sistema bem clássico, onde você percebe que as fileiras duplas de eucalipto e esse distanciamento, olha a quantidade de sombra que forma entre os renques de eucalipto. Ou seja, essa faixa de sombra, né, que você tem de arranjo de fileiras duplas, linhas em curva de nível, 4 metros entre linhas, 3 metros entre árvores e 20 metros entre os renques, né, de fileiras duplas. Mesmo com 20 metros, dependendo do local que você está trabalhando, nesse arranjo de plantas componente arbóreo que você vai trabalhar, esse sombreamento ele aumenta ou diminui. Então, até estratégia, né, de alguns sistemas de produção, de algumas propriedades ou de alguns proprietários, está alterando com uma certa frequência essa dinâmica da planta arbórea no ambiente, justamente para poder aumentar ou não a disponibilidade de luz da planta forrageira, o que vai contribuir com maior produção de forragem a mais ou não. Né? E se a gente pegar uma situação, né, com relação ao aspecto morfogênico dessa planta forrageira dentro desse ecossistema, né, a gente vai se deparar com diferentes estratégias, né, que a planta tem para lidar, né, com o sombreamento. Né? Você tem a estratégia do escape e a estratégia da tolerância. Né? São estratégias distintas, né? E onde a gente observa que a estratégia do escape ela é muito observada quando você tem a planta forrageira sendo manejada com outras plantas de mesmo porte, né? E que o alongamento do colmo nesse ambiente, que é justamente o mecanismo de escape da planta, é que faz com que a planta se desloque as suas folhas para um horizonte onde aumente a captação de luz, né, principalmente de luz direta, e aumente a sua taxa de fotossintética. Então, esse sombreamento, por exemplo, quando você vê um cultivo de milho, vou colocar um cultivo de milho tradicional, você percebe claramente o mecanismo de escape das plantas que ficam no centro do cultivo em relação às plantas que estão na borda do cultivo. As plantas que estão na borda do cultivo elas são mais baixas do que do centro.
porque perto do centro faz o quê? Mecanismo de escape, né, para poder captar mais luz e aumentar a sua taxa de fotossíntese. Mas quando a gente lida com mecanismos de tolerância, aí a gente já percebe uma dinâmica diferente, né? Por que a gente percebe uma dinâmica diferente? Porque em sistemas integrados, esse processo de sombreamento ele vai ser constante. E as plantas são de um porte muito maior, onde a planta, mesmo que ela fizesse o mecanismo de alongamento do colmo, isso não favoreceria para aumentar a sua capacidade fotossintética. Então, o que a planta faz? Ela acaba desencadeando o mecanismo de tolerar aquele sombreamento e aproveitar aquela quantidade de luz que é incidida sobre ela para maximizar o ganho em carbono, né? Com isso, ela aumenta as suas reservas, né, orgânicas e aumenta a eficiência do uso da luz, porque ela vai apresentar, mecanismos, né, de aproveitamento melhor desse carbono que ela consegue, dessa luz, desses fótons de luz que chegam até a planta. Então, esse mecanismo, né, de escape e de tolerância, ele apresenta aí algumas hipóteses, né, dentro dessa logística, né? Existe uma hipótese que diz que é da maximização do ganho líquido em carbono, né? O que o autor coloca, né? A planta ela maximiza a captura de luz para uso, né, na sua atividade fotossintética, juntamente com a minimização dos custos com respiração. Ou seja, ela aumenta a quantidade de luz captada, é como se ela armazenasse essa luz, reduz o custo com a respiração, ou seja, a transpiração dela é baixa, para poder pegar aquele carbono que foi assimilado e poder fazer o quê? Aumentar a relação folha-colmo, né? E aumento de área foliar. Se eu aumento a relação folha-colmo e área foliar específica, o que é a área foliar específica da planta? É a relação da área dela com a biomassa dela, né? Então, a planta a folha aumenta de tamanho, ela fica mais fina, aumentando de tamanho para aumentar a sua capacidade de absorção. E aumenta a quantidade de folhas em relação a de colmo, justamente para ela poder ter maior tecido fotossintetizante, né? Aproveitando, lembrando a diferença, né, professor, entre AF ótimo, crítico, né, que sempre os meninos vão me perguntar. Pois é, aqui a planta, o índice de área foliar crítico, né, que a gente diz que é quando a planta atinge 95%, né, já chega nesses 95%, a quantidade de luz que ela consegue receber aqui, esse nível de 95% vai ser muito mais precoce. Está entendendo? A planta vai chegar a esse nível de radiação com uma certa precocidade. E com o IAF um pouco mais baixo também, porque você vai ter uma formação, apesar de uma formação de massa foliar alta, está entendendo? Mas essa massa foliar que vai estar sendo formada, ela ainda é diferenciada em relação à massa de folha formada no ambiente não sombreado, né? Logicamente, vai ser sempre inferior a um ambiente não sombreado. Mas a planta acaba compensando essa relação em termos de folha e colmo aqui nesse ambiente, justamente para aumentar o seu tecido fotossintetizante, né? E aí isso vai facilitar com que a planta apresente uma rápida renovação dos seus órgãos, né? E esse baixo acúmulo de biomassa nas suas folhas, quando comparado ao ambiente de luz intensa, né? As folhas nesse processo, elas têm uma duração de vida muito curta, né? E vão estar precisando todo o tempo de uma ciclagem de nutrientes, ou seja, de um aporte nutricional para essa metodologia de tolerância muito maior, né? Mas alguns autores colocam que não é somente esse modelo, né, de tolerância que a planta pode apresentar. Existe a hipótese, né, da tolerância ao estresse, né? O que a planta faz quando ela está no ambiente sombreado? Ela começa a investir em tecidos, né, que vêm a promover a defesa da planta. Ou seja, a planta começa a pegar toda essa capacidade, esse material fotossintetizado que ela tem e investir em aumento do conteúdo celular, por exemplo.
Outro fator que a planta pode fazer, ao mesmo passo que ela aumenta o conteúdo celular, né, principalmente parede celular, o que vai acontecendo com ela? Ela vai diminuindo a sua qualidade, né? Se ela diminui a sua qualidade, o animal passa a rejeitar mais a planta. E, com isso, ela diminui a sua probabilidade de ser desfolhada. Ou seja, é como a gente já dizia assim, a planta não é besta, né? Então, ela vai o quê? Ela vai buscando mecanismos para manter a sua sobrevivência no ambiente. E um dos mecanismos é justamente assim, não, eu vou ficar agora ruim, vou me tornar ruim em termos de qualidade palatável para o animal, para eu não ser consumida. É um mecanismo de defesa muito bom, né? A planta apresenta esse mecanismo de defesa na medida que ela vai se colocando em ambientes adversos à sua perenidade, porque o ambiente sombreado por uma planta forrageira, C4, é um ambiente adverso às suas condições naturais, às suas condições genéticas. Elas são plantas que são para ser trabalhadas em ambiente de luz intensa. No momento que elas são submetidas a um processo de sombreamento, então ela vai começar a buscar mecanismos para a sua manutenção naquele ambiente. Então, a gente tem esses dois mecanismos, né? O mecanismo de ganho em carbono líquido e o de tolerância ao estresse, né? Que a planta vai ou utilizar uma ferramenta ou outra para garantir a sua perenidade dentro desse ambiente, né? Então, já é difícil a gente manejar sistema integrado por si só, por mexer 3 interfaces tão distintas, né? Solo, planta, animal. Imagina ainda tendo esse comportamento atípico, né? Então, a gente realmente precisa ter um momento ideal, um momento de retirar, um momento correto, porque caso contrário a gente vai ficar se repetindo esses mesmos erros, como a gente costuma ver o produtor enchendo o olho com um capim, uma braquiária enorme, um pânico enorme, que a gente sabe. Com certeza. Aqui, por exemplo, se a gente pegar o outro aspecto importante que a gente deve levar em consideração, de pensar na planta forrageira dentro dos sistemas integrados, com relação ao perfilhamento, porque a gente sabe que o perfilhamento é uma característica da planta forrageira que nos indica a perenidade da pastagem, capacidade produtiva dos pastos ao longo do tempo, né? No momento que eu começo a reduzir o sombreamento, né, eu saio do ambiente de sol pleno aqui, com proporção de perfil de 100%, começo a reduzir o sombreamento aumento o sombreamento para 18% de sombra, 20% de sombra, 36% de sombra, eu vou começar a perceber redução de 88% para 80% dos perfis em relação ao pleno sol. Até aí, né, de acordo com alguns autores, isso é aceitável ainda dentro de um sistema integrado que você fique analisando o perfilhamento constante, né, que um dos parâmetros por exemplo, das pesquisas com sistemas integrados é estar todo tempo fazendo perfilhamento, né, perfis por metro quadrado, né, ou, se possível for, até dinâmica de perfilhamento, filhos pais, avós, né, e assim sucessivamente. Na medida que você começa a perceber a redução, né, muito drástica de perfilhamento, que chega aí a 63%, 59%, com sombreamentos aí que vem 43%, 50% de sombreamento, 54% de sombreamento, então você já começa a perceber que aquela planta ela está sofrendo muito mais com aquele sombreamento, então ela não é uma planta talvez indicada para estar naquele ambiente, né? Porque a probabilidade dessa planta forrageira ela dar espaço a uma outra planta invasora é muito grande, porque se eu reduzo perfilhos, eu aumento espaço para plantas espontâneas, eu aumento espaço para plantas invasoras poderem tomar de conta do ambiente. E aí é que acontece, imagina só, eu implantei um sistema integrado de produção, justamente porque eu estou recuperando a pastagem que anteriormente estava degradada. E aí eu começo a perceber que aquela planta forrageira ela não se adapta àquele ambiente, vai acontecer o inverso, né? Eu vou começar a perceber presença marcante de plantas invasoras, que é característico de um ambiente degradado. Principalmente aqui no nosso caso, que a gente tem uma diversidade de plantas numa área muito grande, principalmente plantas invasoras, que a maioria delas não são... Existem algumas plantas invasoras que podem ainda ser aproveitadas,
Mas aqui no Maranhão a gente tem o que chama de seca verde. Você vê tudo verde, mas as plantas não são utilizadas pelo animal. Potencial forrageiro, né? Não tem potencial forrageiro algum, né? Então, um processo que a gente tem que estar analisando sempre é essa questão do perfilhamento. Trabalhos aqui no estado do Maranhão já mostram isso, né? Quando você aumenta a densidade de palmeiras, sai de 0 para 80 para 131 e 160 palmeiras por hectare, em diferentes períodos do ano, né? Você percebe aí, durante o período chuvoso, né? Uma diferença muito mais marcante durante o período seco, que a gente sabe, desculpa, que a umidade do solo vai favorecer essa dinâmica de perfilhamento muito maior, mas à medida que a gente vai aumentando aqui, ó, chegando para 160 palmeiras, né, a gente vai caindo, né, essa quantidade de perfilhos por metro quadrado, né, dentro desse sistema de produção integrado de babaçu com capim-marandu. Né? Então, para analisar, para perceber a dinâmica de fluxo de perfilhos que essa pastagem vem apresentando, justamente para você manter essa perenidade desse ambiente produtivo. Né? Outro aspecto fisiológico, Valéria, que a gente deve levar em consideração é a produção de biomassa. Né? E como é que se comporta a produção de biomassa em função da radiação fotossinteticamente incidente, né? Dentro de um subbosque? Por exemplo, aqui nós temos os dados de Brachiaria decumbens. Nós tínhamos aqui Brachiaria decumbens com 100% de luz, 79% de luz e 45% de luz, ou seja, ambientes que recebiam de 1.389 micromols por metro quadrado por segundo a 623, ou seja, metade da radiação fotossinteticamente ativa chegava nesses ambientes. Você perceber a dinâmica, ela é muito grande, né? Você tinha 2.300 quilos aqui de massa de raiz, 2.500, depois quando você uma radiação muito baixa, você só tem 1.778 quilos. Né? Ao mesmo passo que essa massa de raiz também é alterada. Né? Você tem uma massa de raiz muito grande, né, para ambientes de luz intensa e uma massa de raiz também bem reduzida para ambientes altamente sombreados. Né? Ou seja, a planta está tendo baixa disponibilidade de carbono e o que ela faz com essa baixa disponibilidade de carbono? Ela prioriza a parte aérea em detrimento à raiz. Né? Por que ela vai preferir parte aérea do que raiz? Porque ela vai preferir manter a integridade do sistema fotossintético, ou seja, tecidos fotossintetizantes, do que garantir reservas orgânicas para tentando manter a capacidade de rebrotação ao longo do período. Né? Se você pegar aqui a relação de massa vezes a radiação fotossinteticamente ativa, né? Você vai percebendo que essa da parte aérea vai aumentando. Na medida que eu vou diminuindo a quantidade de luz, eu vou aumentando a quantidade de micromols que eu utilizo para a quantidade de biomassa que eu produzo. Né? E o que vai acontecendo? Né? A raiz ela vai meio que ficando ali, a proporção, né, um pouco mais reduzida em relação à parte aérea. Né? Justamente porque a planta vai dando prioridade para esse tipo de mecanismo, né, de aumento dessa produção de folha, de tecido fotossintetizante. Né? Se a gente pegar aqui, ó, como é que ela se comporta ao nível de biomassa seca de raiz e os horizontes, né? Então, você tem na época seca, né? E você tem em época chuvosa, com 45% da radiação fotossinteticamente ativa, essa está mais em marronzinho, ó, vermelha com 80% e 100% da radiação. Né? Então, essa raiz ela vai ficar toda no horizonte de 0 a 20. Não, principalmente quando você está com baixa disponibilidade, né? Você tem aqui, ó, uma massa de raiz bem alta, né? Tanto na época seca do ano quanto na época chuvosa para ambientes de luz intensa. Quando você cai para ambientes de restrição de luz, chegando aí a 45%, né? A época chuvosa você sempre vai ter mais que a época seca, mas você percebe que na época chuvosa do ano você ainda tem uma certa distribuição dessa raiz
mesmo em ambientes sombreados, uma profundidade um pouco maior. Já quando você chega na época seca do ano, não. Essa distribuição ela vai se dar principalmente no ambiente de 0 a 20, mostrando que quando passa uma restrição hídrica, as adaptações da planta ela vai se confundindo com outras adaptações, como a questão da adaptação hídrica, né? Então, quando ela vai se adaptando para um ambiente seco, ela vai o quê? Essa massa de raiz vai diminuindo, ela vai diminuindo a capacidade de penetração no solo, principalmente nesse ambiente sombreado, e aí ela vai dando vez à produção, principalmente de biomassa aérea, para garantir a sua perenidade, né? Então, são mecanismos que vão se confundindo. O mecanismo de tolerância da planta à escassez hídrica e o mecanismo de tolerância da planta ao sombreamento. Eles vão meio que se confundindo até que a planta se estabilize numa situação onde ela consiga produzir mais biomassa em relação à quantidade de luz que chega, em detrimento à massa de raiz, né? Importante esse trabalho, né? A gente sabe a dificuldade que é trabalhar com raiz, né? E muitas vezes, quando a gente pede para alguém desenhar no quadro uma pastagem, uma forragem, a gente só lembra da parte aérea. É difícil alguém desenhar uma raiz. E o professor do B pegava sempre a gente no quadro, né? Ele fazia, desenha aí uma folha de uma gramínea, desenha uma pastagem. A gente sempre esquecia da raiz, né? E a gente não sabe como é importante esse carboidrato de reserva presente, uma estrutura de cobertura dessa raiz para garantir a perenidade e busca por nutrientes. Se a gente conseguisse fazer sempre trabalhos forrageiros e analisando a parte de a raiz, massa de raiz, seria o ideal. Entendendo? Agora a gente sabe do trabalho que dá, da logística que dá para a gente estar mexendo, porque muitas das vezes você até, às vezes, tem que destruir parte do experimento, principalmente quando você está com ambientes que já são ambientes pequenos, mas que você quer trabalhar ao longo do tempo, com várias experimentações. Então, você vai ter que arrancar o material, então você vai perder massa, você vai perder a área daquela forragem, então isso acaba sendo uma problemática para você analisar a raiz. Mas quem puder fazer trabalhos analisando massa de raiz de plantas forrageiras, dos mais diversos modelos de produção, principalmente sistemas integrados, essa seria uma estratégia muito importante para a gente entender essa dinâmica, né, da produção de massa de raiz em ambientes sombreados, né? Aqui a gente traz, por exemplo, algumas gramíneas forrageiras tolerantes ao sombreamento moderado, os mais diversos gêneros, ou seja, aqui são plantas que já foram testadas, já foram analisadas e que elas conseguem manter um nível de produtividade satisfatório, né, mesmo nesses ambientes sombreados. Por quê? Porque elas desenvolveram não o mecanismo de escape, mas o mecanismo de tolerância, né? Ou por acúmulo de carbono ou por mudança na sua estrutura anatômica, né? Principalmente. Se a gente for comparar espécies, por exemplo, né? Você tem espécies trabalhadas a pleno sol e no sombreado, o efeito do sombreamento ele é comum para a maioria das plantas, né? Você vai ter efeito de sombra sobre essa gama de plantas forrageiras analisadas e, se você fizer isso para todas as plantas forrageiras, você vai observar. Você tem 14.222 quilos por hectare numa planta como piatã, quando você compara com 4.844 no ambiente sombreado. Ou seja, a planta chega a reduzir 65% da sua produtividade, né? Tá, mas qual delas reduz menos? Qual delas consegue me garantir uma maior produtividade nesse ambiente? Aí é que mora o pulo do gato, né? É aí é que o produtor tem que analisar todos os seus fatores que ele vai disponibilizar dentro do seu sistema. E fatores de produção eu vou poder estar empregando nesse modelo integrado que eu vou estar trabalhando, que eu venha garantir a produtividade da minha planta forrageira, uma vez que eu sei que ela vai reduzir a sua produtividade porque ela vai estar sofrendo constante sombreamento ao longo do tempo. Então, eu sei o que eu posso investir na minha planta forrageira, eu sei como é a característica daquela planta forrageira, né, em termos de produtividade, e eu preciso saber como é essa característica dessa planta forrageira em ambiente sombreado.
caso eu precise, deseje utilizar. Você tem plantas como aqui, o arapoti, né, que tem perda de 68%, né, Estrela Bela com 77%, né, de perdas do material. Mas você percebe a produtividade diferente entre elas, né, aqui ao longo delas. Plantas que produzem no ambiente sombreado 4.800 quilos por hectare e plantas que produzem 1.900, né? Então, quem teria maior adaptação, né? Então, essa é o que a gente sempre busca falar para o produtor. É saber que planta escolher em função dos fatores de produção que eu tenho disponível para suprir a demanda da minha planta forrageira, mas entendendo que ela vai estar numa dinâmica sobre sombreamento constante. Outra característica que a gente observa muito também, galera, no ambiente sombreado, é a produção da forragem e as massas de forragem, né? A biomassa de forragem estratificada, vamos chamar assim, sim, em termos do fracionamento desse material, né? De folha, colmo e material morto. O que a gente vem observando, por exemplo, aqui em sistemas silvopastoris, aqui com monocultura, baixa densidade, né, que seria essa baixa densidade, 80 palmeiras, isso, 131 palmeiras, e alta densidade com 160 palmeiras. Né? Isso. Quando você chega aqui, ó, produção de forragem em quilo de matéria seca por hectare, né? Você tem, né, ambiente aqui chuvoso e aqui no ambiente seco, né? Essa letra A é ambiente chuvoso e período seco aqui na letra B. A gente não percebeu aqui no estado do Maranhão uma diferença tão marcante dessa produtividade, né? Por exemplo, em baixa densidade, a gente chegou quase próximo dos 6.000 quilos por hectare de massa seca, né? E quando a gente cai para o período seco, a gente chegou aí próximo dos 4.500, né? Em relação à baixa densidade. E aí a monocultura com a baixa densidade favoreceram. Por que favoreceram no ambiente seco em relação ao ambiente chuvoso? Porque na medida que você vai aumentando a densidade de plantas e vai gerando maior sombreamento, vai acontecendo aquela dinâmica que a gente mostrou anteriormente. A redução da biomassa natural da planta devido ao aporte de carbono, né? Que ela vai acontecendo. E o que ela vai promovendo? Uma dinâmica maior de produção de folhas, né? Se você pegar a massa de folha, né? E essa massa que fica na base da coluna aqui, ela proporcionalmente ela está sempre bem em evidência quando você está colocando com massa de colmo e massa de material morto, né? Então, mostrando que a planta ela vai tendo esse dinamismo de produção de folhas. Quando você faz isso, quando a planta ela apresenta essa característica, né, que é aumento da área foliar específica, alguns autores colocam que isso pode ser ruim para a planta, porque ela fica mais vulnerável para o pastejo. Vai até em controvérsia aquele outro mecanismo que eu falei, que é do adaptação ao estresse. Por quê? Porque a planta ela acaba tendo dois tipos de mecanismo. Ela se adapta, ou ela se adapta ao estresse, ou ela aumenta a sua estrutura de carbono, aumentando a sua área foliar específica. Então, existe uma plasticidade muito grande. Isso vai variar de planta para planta. Algumas plantas tendem a ter maior área foliar específica e outras plantas tendem a uma característica maior de mudança anatômica mesmo, de estrutura anatômica da sua formação. Aqui a gente tem uma figura também mostrando, né, o efeito desse sombreamento, nos níveis de sombreamento, né, tanto para capim-marandu, capim-xaraés, decumes, Tanzânia, Maasai, Green-Pen. Então, a gente vem mostrando aqui, na medida que você vai aumentando esse sombreamento, você vai... O marandu apresentou redução na sua produtividade já com a partir de 50% de sombreamento, com 8,3% de sombreamento. Né? Quando você vem para capins como, por exemplo, Tanzânia,
25% de sombreamento já mostrou 14,23% de redução na produção. Quando ele foi para 50%, já diminuiu 21,9%. Quando ele chegou acima de 70% de sombreamento, já chegou a 27% da redução dela a pleno sol. Então, você vai percebendo que tem plantas que reagem mais rapidamente a redução mínimas, e no caso Tanzânia foi aquela que reagiu mais intensamente a pequenas variações de sombreamento, 25% de sombra, a planta já vai apresentar uma redução bastante significativa, como outras plantas você já não observa tanto, né? Ou seja, você já fica assim, opa, Tanzânia, eu já vou poder sofrer um problema sério com elas em sistemas integrados, né? E não é à toa que você percebe, não tem tanta gente utilizando Tanzânia em sistemas integrados de produção. Talvez já seja por conta dessa contribuição que a pesquisa vem dando em avaliar plantas e sistemas integrados e indicar aquelas que realmente vão ter o mínimo de impacto em relação à sua produtividade nas mais diversos níveis de sombreamento que essa planta vai estar sendo submetida. Quebrar o modismo dos pânicos, né? Por mais que o pânico eles acabam sendo bastante tolerantes a esse sombreamento, não são todos, né? Vamos ter não são todos. A gente, por exemplo, já vê o caso do Maçai. O Maçai já vai estar começando a apresentar alguma redução com 30% a 40% de sombreamento, né? Glipênio que começa a ter uma redução mínima também nesse mesmo nível. Mas aí você pega as braquiárias aqui, Marandu, Xarais, Decúmenes, só vão ter algum nível de perda a partir de 50% de sombreamento. E os Xarais já tem até ganho, na verdade, né? Ganhos mínimos aqui, porque existe essa dinâmica da produção de aumento da biomassa. Mas na medida que essa forragem vai entrando para um sistema de sombreamento maior, a gente começa a perceber essas perdas bem intensas, né? Na medida que ela avança, né, o nível de sombreamento, a que menos vai perder aí é o capim-xaraense com 19%. Então, ou seja, já indica uma planta que já pode ser pensada mais fortemente em ambientes sombreados. Outra coisa que se discute muito em relação à produção e fisiologia da planta forrageira em ambientes sombreados essa planta ela tem maior ou menor valor nutritivo quanto o ambiente sombreado, né? Se discute muito isso, né? Alguns dizem, não, a planta tem menos carbono, consequentemente ela tem menor valor nutritivo. O que vem se observando em praxe, na maioria das pesquisas, é que essa planta forrageira, ela apresenta, sim, um maior teor, principalmente de proteína bruta, né? Quando em ambiente de sombra. Por quê? Porque o ambiente de sombra ele gera um microclima, esse microclima favorece a decomposição mais rapidamente dessa matéria orgânica, que, vamos dizer assim, que disponibiliza, né, uma quantidade de nutrientes mais rapidamente, principalmente nitrogênio, né? Então, nesse ambiente sombreado, devido a esse microclima e essa mais rápida degradação da matéria orgânica, o processo de disponibilidade de nitrogênios a partir dessa decomposição é maior do que no ambiente não sombreado, né? Além do efeito de concentração, não é, professor? O efeito de concentração, uma vez que diminui a questão do alongamento do como, concentração do nutriente. Você diminui o alongamento do como, apesar de você aumentar a área foliar específica, e isso faz com que a folha fique maior, né? E ela também fique com uma estrutura mais fina, a gente vai já dar uma olhada nisso também, né? Mas aí esse ambiente a nível de solo, né, é um dos fatores que as pesquisas vêm mostrando que tem maior contribuição, né, nessas questões. Então, você tem trabalhos aqui com acácia das mais diversas formas, e ambiente de sol e sombra. Então, você percebe que a proteína bruta vai estar sempre aí na casa dos 7,5, 8, 7 para ambiente de sombra e na casa dos 4 para o ambiente sol. Assim é o mesmo passo que aumenta, né, essa digestibilidade
isso estando na estação seca. Quando você cai para chuvosa, você percebe já que essa digestibilidade, você já não vê tanta diferença. Por quê? Porque aí você tem uma taxa de decomposição já meio que igual para todas as plantas, né, de todos os ambientes, mas ao mesmo passo que esse teor de proteína, ele continua alto, aí vem justamente por conta dessa parte da concentração, devido à planta não ter essa taxa de alongamento, né? Aqui é mais outro trabalho que eles vêm mostrando que em plantas com sombreamento, né, não há praticamente diferença entre a quantidade de fibra e detergente neutro com relação a plantas em pleno sol, né? A redução é muito pequena, mas é uma redução que, de certa forma, já vai apresentar uma certa evidência na digestibilidade da matéria seca, que é o que é mais interessante, né? Do ponto de vista nutricional para o animal que vai estar ali utilizando aquela planta forrageira. Já chegando para a gente finalizar a nossa fala de hoje aqui no webinar, que alterações morfológicas e anatômicas ocorrem nas plantas forrageiras e sistemas, né, em LPF? Normalmente a gente vê o quê? Maior foliar média e menor peso específico foliar, e isso faz com que a planta tenha um aumento da capacidade de interceptação da radiação, né? Normalmente você percebe maior densidade de clorofila, e aí a clorofila que mais se evidencia é a clorofila B, né? E isso vai gerar um aumento da eficiência da absorção, né, de energia radiante. O que a clorofila B contribui? Porque a gente sabe que essa clorofila B ela vai favorecer lá no fotossistema B a transferência de elétrons. Aquela é a primeira fase da atividade fotossintética que a gente chama, que a gente aprendeu também lá atrás, que é a fotossíntese de luz, né? Que é a fotossíntese de luz e a fotossíntese de escuro, né? Que se aprendeu lá atrás. Então, aqui é aumento do transporte de elétrons nessa cadeia, né? E, consequentemente, isso vai contribuir lá na frente para os ciclos a nível de escuro, a nível de mesófilo na planta, né? E aí, o que vai acontecer? À medida que eu tenho maior densidade de clorofila foliar, eu aumento a eficiência, né, de absorção de energia radiante. Eu consigo fazer com que a planta utilize mais eficiente aquela luz, ela pega aquela luz e transfira aquilo em forma de elétrons para que o sistema Z aumente a quantidade de elétrons que vão ser utilizados na cadeia de transporte lá nos sistemas de fotossíntese a nível de escuro, né? Você também tem como característica marcante o aumento do teor de proteína bruta na folha, que é o que a gente vinha discutindo, muito em função desse microclima de taxa de decomposição e de acúmulo em função do tamanho da planta. Você tem maior relação folha-como e parte aérea e raiz, né? O que a planta faz? Ela vai ter uma alocação preferencial de reservas nas estruturas que buscam a radiação da luz, né? E é justamente o tecido foliar, que é o tecido fotossintetizante maior grau dentro da planta. Ao mesmo passo que a planta, em ambiente sombreado, vai alterar toda a sua estrutura. Ela vai mudar a angulação, né, para otimizar maior essa luz que chega na captura, porque na medida que ela está sombreada, ela pode apresentar, na verdade, quando ela não está em ambiente sombreado, a gente sabe que as plantas apresentam tanto dinâmica de angulação erectófila ou planófila, né? Então, nessa dinâmica dessa angulação de folhas, quando em ambiente sombreado, elas também vão se apresentar mais planas do que eretas, né? Justamente porque no modelo mais plano ela vai conseguir pegar, apesar de que no modelo mais plano você tem um coeficiente de extinção luminosa maior, né? Ou seja, folhas da base
elas vão sofrer mais com folhas que são mais da parte superior da planta. Ou seja, folhas da base vão ter o que a gente chama de uma relação vermelho-vermelho extremo menor, né? Então, a planta vai começar a desencadear uma série de fatores quando ela tem a percepção dessa dinâmica da relação vermelho-vermelho extremo, né? E aí ela vai começar o quê? Aumentar o colmo, né? Vai ter aquele alongamento do colmo, vai também começar a desencadear uma taxa de senescência maior, porque a gente sabe que a planta precisa mais luz no vermelho do que no vermelho extremo, então isso vai desencadeando maior taxa de senescência. A gente tem gráficos clássicos, né, mostrando que a partir de 95% de interceptação de luz, né, isso aumenta, né, esse colmo e essa radiação da luz na base do dossel é menor. Mas existe também uma grande linha de tendência em pesquisas que, na medida que a planta atinge 95% da radiação, né, ela tem esse alongamento do colmo, que é justamente o rearranjo das suas folhas. Esse rearranjo das folhas, ao passo que a planta atinge 95%, não é nada mais, nada menos para dar um delay, vamos dizer assim, nessa senescência. Alguns autores falam que a senescência da planta forrageira ela não se otimiza na medida que o aumento do colmo também aumenta. E ela tem um espaço, né? Ou seja, o aumento do colmo é a partir dos 95 e o aumento da senescência seria um pouco mais além. Por quê? Porque a planta aproveita essa compensação de maior distribuição de folhas a partir do alongamento, porque o alongamento da planta é um mecanismo de escape justamente para diminuir o coeficiente de extinção luminosa. Se eu diminuo o coeficiente de extinção luminosa e eu sei que o tempo de vida da folha ela é em função da quantidade de luz que a folha recebe, e essa dinâmica de alongamento me favorece uma presença de luz mínima que seja na base do dossel, eu vou prolongar um pouco mais o tempo de vida dessa folha, né? E com isso, essas duas dinâmicas de alongamento, aumento do alongamento do colmo e aumento da massa de forragem morta, elas não ocorrem tão concomitante. Aí, pessoal, todo mundo que está nos assistindo, isso são linhas de pesquisa, linhas de alguns pesquisadores que acreditam em uma filosofia, outros que acreditam em outra, e aí cada um vai defender aquilo que acredita que a planta de fato vai fazer. E como é que essa defesa é feita? A partir de pesquisa, a partir de formação científica. Ninguém discute isso só sentado na mesa do bar, tomando uma cerveja e soltando conversa mole, não. É tudo com base científica para se discutir o que de fato a planta faz, né? Se a senescência ela é concomitante ao aumento do alongamento do colmo ou se ela dá um espaço em função desse rearranjo de folhas a nível de dossel. Isso acontece tanto para plantas sobreadas quanto para plantas não sobreadas, mas logicamente essa dinâmica você observa mais em plantas não sobreadas, porque a dinâmica das plantas sobreadas elas já vão estar com um coeficiente de extinção luminosa bastante, vamos dizer assim, limitado, né? A quantidade de luz que já chega nela já vai ser bastante um fator bastante limitante para ela, né? Esses estudos é que nos permitem, né, sugerir entradas de saída, entradas de entrada, a partir de todos esses estudos, que não é um chute, não é por tentativa, né? Tem que ter perfeitamente. Muita Aí a gente vê claramente essa diferença, né, de folha de sol e sombra em relação à estrutura anatômica, né? O que a planta tem de mesófilo, o que a planta tem de epiderme. A gente sabe que células do mesófilo são células naturalmente com maior capacidade digestiva, não só para a planta C3, como para a planta C4, mas a gente vai observando que em plantas de sol essa massa de mesófilo ela acaba aumentando, né? Por quê? Porque você percebe que essas plantas de sol elas têm uma estrutura fotossintética mais desenvolvida, até porque recebem mais radiação, então para isso elas precisam de fato ter esse aparato fotossintético mais bem desenvolvido.
ao contrário de plantas de sombra, que elas têm o maior alongamento da folha, né? A folha fica maior, e justamente por isso que dá uma área folha específica maior, e com um espessamento menor, né? Porque ela não precisa tanto de células do mesófilo em maior proporção. Quando a gente traz todas essas informações para o manejo, essas informações elas não devem ser definidas por um determinado tipo de manejo específico. Isso é só para manejo de pastagens em LPF em sistemas de contínuo? Ou isso é só para manejos no sistema rotacionado? Não. Eu trouxe isso para essa figura para mostrar que esses aspectos do manejo, que a gente leva em consideração da planta forrageira, em função das suas características fisiológicas, elas são infinitos. Para qualquer que seja o modelo, se eu vou fazer um rotacionado diferenciado, ou se eu vou fazer um contínuo com maior ou menor taxa de lotação, não importa. O que você tem que entender é a resposta fisiológica que aquela planta traz naquele ambiente, né? E isso vai ser para qualquer que seja o método de pastejo. Lógico que a gente sabe que existe uma diferença entre os métodos de pastejo em que favorecem maior produção de forragem ou não, né? E que favorece maior homogeneidade, maior heterogeneidade de pastejo, né? Lógico que são aspectos que você leva em consideração quando você vai fazer uso da planta forrageira nos sistemas integrados, que é quando você tira aquela lavoura, vai estar no ambiente com o seu componente arbóreo e os animais pastejando, e aí que você vai decidir, eu vou trabalhar nesse ambiente agora sobre um método de pastejo contínuo ou sobre um método de pastejo rotacionado. Tá, eu quero trabalhar com uma produção de forragem, eu quero trabalhar com maiores taxas de lotação ou quero trabalhar com menores taxas de lotação? Se eu quero trabalhar com maior taxa de lotação, justifica eu trabalhar com rotacionado. Se eu não tenho uma capacidade de trabalhar com alta taxa de lotação, eu começo a pensar num pastejo contínuo. A gente sabe que pastejo contínuo, a produtividade de forragem, a taxa de acúmulo é menor. Então, eu vou ter uma taxa de lotação menor. Mas a ideia de que horas eu vou colocar o animal, que hora eu vou tirar o animal, se eu tiro mais, eu boto mais animal dentro do ambiente forrageiro, e se eu for tomar como base essas informações, pegando as informações da fisiologia da planta, isso não vai ser diferenciado para um ou para outro método de pastejo. Não existe receita de bolo, né? Depende do seu sistema de cerca, depende da situação que você tem, água, para você poder disponibilizar um modelo de sistema. Lá os trabalhos do Genintegra estão fazendo no rotacionado, não é isso? Por exemplo. Não, a proposta era rotacionado, né? Mas como nossas áreas são pequenas, acabamos... Ficou no contínuo. Pronto. Também facilidade mesmo, né? A gente, querendo ou não, a gente não tem equipe lá sempre. Né? E querendo isso. ou não, o sistema... E no contínuo você consegue ter uma flexibilizaçãozinha nisso. Perfeitamente. Você precisa estar mudando de área, estar com o olho mais ativo. Né? Não quer dizer que o contínuo a gente pode relaxar, que a experiência própria é que a gente perdeu a mão alguns piquetes lá. Mas permite aí uma flexibilizaçãozinha de manejo. Com certeza. Independentemente do que a gente está comentando, se é um método contínuo ou método rotacionado, o momento que você vai estar trabalhando com essa planta ele é fundamental. Por exemplo, no caso do rotacionado, a gente tem muito claro essa questão da frequência, né? Ou seja, o tempo, o intervalo entre dois pastejos sucessivos, né? E aqui no Maranhão a gente tem muito aquela questão de botar o gado na pastagem quando você não enxerga mais o gado dentro do pasto, né? Se o pasto passou da costela do bicho, agora que o pasto está bonito. Então, a gente tem isso muito clássico aqui no estado do Maranhão. Então, uma coisa que a gente tem que pensar e repensar é justamente essa nossa ideia de que achar que quanto mais eu vejo pasto, melhor para o meu gado. Aí é que a gente se engana. Tá entendendo? Essa cultura ainda que aqui, diante do que a gente já vem andando no nosso estado, a gente vem percebendo
que o maior problema nosso em termos de manejo de pastagem, talvez não seja nem tanto fazer com que o produtor venha aderir a uma determinada intensidade de pastejo com o seu manejo, mas é uma determinada frequência de pastejo. Por quê? Porque a tendência deles é colocar a planta acima dessa condição de 95% de interceptação luminosa, né? Ou seja, quando a planta já está com acúmulo de como, acúmulo de material morto bastante acentuado, né? E aí, para você reverter tudo isso, aí é mais crítico, é mais problemático. E detalhe, você também não consegue, mesmo que você bote o animal após essa condição de 95%, você não consegue fazer com que o animal garanta uma intensidade adequada, porque você tem uma série de frações na pastagem, como fração de como e de material morto, que o animal vai rejeitando, e isso vai dificultando a estrutura da pasto para pasteios sucessivos e dificultando a planta para rebrotações sucessivas. Entendeu? Então, a gente tem que começar a entender que eu vou botar o gado no marandu com 35 mesmo, não é com 90, não. Eu vou botar os animais no pasto de Mombaça, independente de ser o sistema, com 90, com 85, 90. 90 que ficou mais de praxe para a gente, mas não é para botar com 1,20 m, entendeu? É para botar com 90 e sair com os 40, 45, é para botar com 30, 35, para sair com os 20, porque isso eu vou conseguir ter uma rotatividade dos meus animais naquela minha pastagem. Ou seja, eu vou aumentar a minha frequência de pastejo, né? E aí eu vou ganhar em termos de tanto de qualidade da pastagem e eu vou também ganhar com maior taxa de dilatação do sistema, porque por mais que o produtor, o pecuarista acha que ele vai botar menos gado naquele momento, mas ele vai botar mais gado ao longo do tempo. Ele vai rodar mais naquele modelo. Então, se eu teria 3, 4 ciclos de pastejo, eu teria 3 ciclos de pastejo no período chuvoso, vamos supor assim, dentro daquela propriedade, se eu fizer o manejo correto da planta, eu passo até 5. Eu tenho quase que 50% a mais de sistema. Então, olha a quantidade, o que isso me favorece. Mas eu não consigo fazer isso com o produtor. Tu vai manejar com 95% da interceptação. Isso não existe, né? Então, por isso que a gente tem mecanismos, né, de indicação para o produtor. Tem mecanismo, altura. Eu vou utilizar a altura como parâmetro para indicar o momento da entrada? Sim, hoje a altura é um dos principais, é a nossa principal ferramenta hoje para indicação, né? Como o produtor ainda consegue fazer o uso de dados da fisiologia, porque através dessa altura bem aqui, que esse modelo esbelto aí está na figura aí fazendo avaliação da altura, né? Mas a partir desse valor de altura que está sendo analisado aí, tem uma série de fatores fisiológicos por trás dela. Não é uma altura por si só, né? Mas tem uma carga de pesquisa com relação à condição fisiológica que a planta está naquela altura que eu estou preconizando, né? Porque há um tempo atrás se trabalhava com dias fixos, né? Dias fixos é possível de trabalhar. É muito complexo trabalhar com dias fixos em função da dinâmica que você tem de disponibilidade de recursos hídricos. 28 a 35 dias para marandu, no período seco é uma coisa, no período chuvoso é outra coisa. Então, é difícil a gente pensar em dias fixos hoje. Questiono bastante, professora, eu fiz, a gente usa para facilitar nosso manejo, porque nós não estamos na propriedade, a gente precisa realmente criar uma rotina, um calendário. Sim, aí isso, para você organizar é uma coisa, né? Mas para você estar dando como indicação para o produtor, não a altura o ideal é trabalhando com altura. Isso. E quando você agora existem outros mecanismos que estão relacionados à fisiologia da planta, que aí precisam ainda mais de você estar dentro da propriedade para poder analisar isso, que é você utilizar o número de folhas vivas que foi produzida durante a rebrotação. Esse talvez seria o melhor mecanismo, de fato,
para você estar dizendo assim, ó, agora sim está no horário certíssimo. Por quê? Porque o número de folhas, ele é uma característica genética da planta e ela pode ser maior ou menor. Por exemplo, uma planta produzir uma folha, ela pode demorar 10 dias, 12 dias, 4 dias. Isso vai depender do aporte que eu dou para aquela planta, né? Então, se eu estou no período chuvoso, a planta passa mais tempo para produzir uma folha. Se eu estou menos tempo para produzir uma folha. Se eu estou no período seco, ela passa mais tempo para produzir uma folha. Então, eu teria um parâmetro morfológico, genético importante, ao mesmo passo que eu estaria mensurando justamente a fração da planta forrageira que vai ser consumida pelo animal, que é justamente folhas. Então, eu estaria, assim, com uma ferramenta de manejo perfeita na minha mão, né? Mas a gente sabe que não é fácil você trabalhar com esse mecanismo, né? De número de folhas vivas por pepino. A nível de... É difícil, né? Para adotar uma regra. Se você vai trabalhar com pesquisa e dependendo de onde, como é o caso que vocês estão lá em Santo Inês, já é difícil. Imagina para o produtor que muitas das vezes ele não tem mal o ensino médio e os seus funcionários também mal o ensino médio concluído. Entendeu? E a cultura, então, né? A cultura é rapar o pasto até o solo, ou então colocar bem alto. Então, para quebrar, a resistência cultural é o pior. Né? Vai para essa cultura. Mas, por enquanto que a gente não tem ferramentas que consigam medir a folha, né, para dizer assim, eu estou medindo a folha e essa folha, e a partir da quantidade de folhas que tem ali, eu vou dizer que eu vou botar gado ou não, que eu vou tirar o gado ou não. Quem sabe a gente não vai chegar lá, né? Hoje, com esses celulares modernos, aí, quem sabe a gente não vai ter um aplicativo que o celular já emite infravermelho, né? Esses celulares mais modernos já tem infravermelho. Você está aqui o infravermelho do celular lá e diz assim, ó, tem tantos por cento de folha, bota o animal. Tem tantos por cento de folha, tira o animal. Eu não duvido que a gente não chegue lá, tá entendendo? Eu sou bem otimista com relação ao processo de inovação. E eu acredito que a gente vai chegar lá. Mas, por enquanto que a gente não chega, o que a gente tem por trás de todo esse mecanismo fisiológico que eu falei para vocês antes, como manejo, é a altura. E essa altura ela não é dada só para colocar os animais, é também para tirar os animais, né? E quando você utiliza a altura, você utiliza ela não só para o sistema sob lotação rotacionada, mas também você utiliza ela para sistemas de lotações contínuas, né? E no lotação contínua, o próprio nome está dizendo, é lotação contínua, ou seja, os animais permanecem na área ao longo de toda uma estação de pastejo. Ao mesmo passo que a pastagem ela tem que ser mantida também contínua, numa determinada altura, que venha favorecer o acúmulo de folhas, a dinâmica de perfilhamento e uma taxa de lotação que seja eficiente e economicamente viável, né? Então, na lotação contínua, é a manutenção da altura numa determinada condição e a lotação rotacionada, a gente já vem discutindo que é uma altura de entrada e uma altura de saída que também, nessa altura de saída, a gente venha garantir, né, que essa planta tenha condições de rebrotar facilmente, apenas a partir, ou pelo menos em maior parte, essa rebrotação seja a partir da própria atividade fotossintética de folhas remanescentes e que não seja necessário a dinâmica de mobilização de reservas. Porque você imagina só, você está no sistema integrado de produção, onde a gente já sabe que o próprio mecanismo de adaptação, de tolerância da planta, já é de reduzir a quantidade de massa de raiz em detrimento da massa aérea. E você começa a promover pasteios intensos, a gente sabe que a massa de raiz é como se fosse o banco da planta, onde a planta vai depositando toda a sua reservazinha que ela vai ganhando. Eu tenho esse extra aqui desse mês, eu vou jogar para a raiz. Todo o extra que a planta tem do mês, ela raiz. Mesmo que ocorra esse extra, em sistemas integrados,
esse extra é pequeno. Não é igual um extra que acontece em pleno sol. Então, se eu tenho um extra pequeno que me dá uma poupança pequena, e se eu ficar fazendo pastejos intensos, que toda hora eu tenho que ir lá na minha poupança e tirar um pouquinho desse extra, vai chegar uma hora que eu vou perder tecido, sustentação. A planta já não consegue mais nem ter tecido de sustentação, massa de raiz a ponto de se sustentar no solo. O próximo pastejo, a planta vai lá e decapita a planta, o perfil como um todo, porque ela já não consegue mais se fixar eficientemente no solo. Então, por isso que a altura residual em sistemas sobre pastejo de rotação, em sistemas integrados, ele se faz ainda mais necessário respeitar essa altura, para evitar que você penalize ainda mais a massa de raiz, mais do que ela vem sendo penalizada pelo mecanismo de adaptação da planta. Né? Então, para a gente finalizar, para a gente poder trabalhar bem essa planta forrageira, né, dentro desse ambiente integrado, a gente precisa conhecê-la, né? Conhecer a planta forrageira que vai ser usada e o seu grau de tolerância ao sombreamento. Porque nos sistemas integrados de produção que envolve plantas arbóreas, como a gente está colocando, né? A planta ela desenvolve mecanismos de tolerância e não mecanismos de escape. Né? O manejo da pastagem ele requer conhecimentos específicos de toda essa dinâmica, né? Principalmente quando você tem o efeito da componente arbóreo sobre o pasto. Essa dinâmica desse efeito ela tem que estar muito mais em evidência para você aproveitar o máximo que aquela planta forrageira pode lhe ofertar naquelas condições de tolerância. E sempre que você preferir trabalhar em sistemas integrados de produção, que já sabe a planta forrageira que vai usar, já tem domínio sobre aquela planta forrageira, todos os seus aspectos de manejo, né? E já tem o ambiente do sistema integrado meio que dominado, e a tendência é que você busque sistemas de método de pastejo que priorize o aumento da taxa de lotação em detrimento ao aumento da produção de forragem, que nesses casos é a priorização do sistema sobre lotação rotacionada. Certo, pessoal? Então, eu agradeço aí, desculpa por passar muito tempo, falei demais, né? Mas o que a gente tinha que apresentar. Nós que agradecemos, né? Um material extremamente rico, sem dúvida vai ser um material complementar para nossas aulas, para os nossos produtores, aquele produtor mais interessado realmente em buscar ferramentas para ajuste de manejo, né? Buscando sempre maximização das nossas produções e evitar esses processos de degradação. Eu, como experiência própria, sei degradar bastante, viu? Hoje eu sei como degradar. É muito fácil, muito mais fácil degradar do que corrigir uma área. Então, assim, não tenha dúvida. Então, a gente realmente tem que trabalhar saindo dessa cultura, dessa resistência de colocar animal quando o capim está muito alto, ou então tirar o animal quando está rapado. Realmente temos que sair disso. E nada melhor do que a gente ter essas definições nas nossas cabeças, né? Diferença de resistência, de escape, e conhecer as principais espécies que que têm essa característica de adaptação a sistemas integrados. O senhor hoje enriqueceu muito nossa vida com esse conteúdo, mostrando para a gente os trabalhos, ressaltando também a questão do solo, né? Trabalhos de raiz é grande importância, né? Caso o manejo não esteja bem em cima, embaixo responde muito, e como o senhor mesmo falou, no próprio pastejo lá, depois de cometer vários erros, a gente sabe que o animal capta lá e leva toda a raiz e você vai ter que reformar a sua pastagem, não é isso que a gente quer. Então, o senhor, eu agradeço de coração todo o conteúdo, toda a paciência que teve com a gente. Infelizmente, hoje a gente não vai ter o feedback do nosso público ao vivo, mas nem se preocupe, que eu tenho certeza que o nosso Instagram vai bombar lá de perguntas. Então, nosso trabalho não vai ser agora, mas daqui a pouquinho vai chegar mais trabalho para a gente responder. Pois pode pedir para os ouvintes do canal, porque eu sei que são muitos, eu sou um dos assíduos de toda segunda-feira, né, para estarem botando lá as perguntas e na hora que as perguntas chegarem até nós, a gente também faz esse feedback com o público do G-Integra, né? Que também, de certa forma, é um público que também está sempre
assistindo ao que o GEPASA também vem produzindo. Não, é como o senhor disse, não adianta, quem quiser trabalhar sozinho hoje em dia, pode ficar tranquilo, o sucesso não é garantido. Eu digo aos meninos que, quando, pelo nome mesmo diz, né, integração, é grupo. Então, se você quer trabalhar só com solo, então saia do grupo. Se você quer trabalhar só com forragem, só com madeira, só com animal, você procure outro grupo. Não é o grupo nem a de Integra, muito menos de EPAS e muito menos Forpama. Porque pelo histórico do grupo, realmente, é integração e portas abertas para quem quer trabalhar, né? Isso aí é claro, isso tem que ficar bem claro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Hoje Integra, espero que esse nosso encontro aconteça várias vezes de modo presencial, né? Você foi uma aquisição muito importante para o Estado do Maranhão, viu, doutora Paulina? Ainda bem que você veio para cá. E não é à toa que você veio para cá para contribuir conosco, né, com o Estado do Maranhão, e que o dia 3 de agosto ele ficaria em vão. O dia 3 de agosto ele não pode ficar em vão, né? Porque o dia 3 de agosto é um dia especial, principalmente hoje, né? E para os alunos do GEINtegra, que me deram uma incumbência. E eu quero aqui fazer essa linda homenagem que eles me deram, que é a singela homenagem do GEINtegra para alguma de suas gestoras. Professora doutora Valéria Apolinário, né? Professora Valéria, o GEINtegra parabeniza e a homenageia neste dia tão especial que é o dia do seu aniversário. Desejamos felicidades, alegrias, sucesso e muitas bênçãos na sua caminhada. Que Deus abençoe ricamente a sua trajetória. Parabéns e obrigada pela sua máxima dedicação, empenho, esforço e trabalho como professora, como orientadora, como gestora que lidera, incentiva e apoia sempre e contribui na formação de profissionais diferenciados. Temos o imenso orgulho e honra de dizer que temos no nosso corpo pesquisadores uma grande referência como pessoa e profissional. Você é exemplo para todos nós. A você, o nosso muito obrigado, parabéns e vida longa, com todo o carinho e gratidão do Grupo de Inovação e Sistemas Integrados de Produção. Essa é a homenagem que o GEINtegra lhe faz através da minha pessoa. Eu fui digamos que eu que fui presenteado em poder lhe passar essa mensagem, uma mensagem de reconhecimento, Valéria, por essa sua dedicação que você vem tendo, a sua capacidade de agregar as pessoas, de juntar as pessoas, né, do seu dinamismo, de você mostrar que você quer as coisas, você corre atrás, você busca, e os alunos conseguem reconhecer isso em você, e não é à toa que eles estão, né, lhe fazendo essa homenagem. Que bom seria se a gente estivesse ao vivo com essa relação com o público, mas ela vai ficar marcada lá no grupo do GEINtegra. E um grande abraço para você. Como eu disse, meus parabéns virtual, um abraço virtual para você. Né? Você é uma pessoa que chegou ao nosso estado para contribuir com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, e que a gente tem o maior prazer de ser tornado uma amiga, né? Nós somos colegas, nós estamos passando já do nível de colegas para uma amizade mais sólida, né? Isso é importante, não só quanto à questão da relação de trabalho, mas com a relação mesmo de pessoa, né? Que a gente não pode pensar só no trabalho, mas a relação entre pessoas, ela é importante para que a coisa possa caminhar. Então, eu acho que achei bonita a homenagem deles e fique à vontade para fazer suas considerações. Homenagem que essa família que me acolheu também foi a GEINtegra. O professor Luciano, quando me convidou, só fiz agradecer quando ele convidou para fazer parte do trabalho, né? Então, temos um líder lá no meio, temos líderes muito, muito importantes. Então, já tinha o seu direcionamento, já tinha o seu conhecimento. A gente só fez agregar um nome, botar uma meta, o objetivo era o trabalho e as regras, né? Os meninos, realmente, eu tenho muito carinho por eles, né? Embora a gente tenha a diferença profissional, professor, mas tem que ter um carinho. E o que eu peço para eles como presente é só mais dedicação e foco,
que é o presente que eu quero para realmente a gente conseguir resultados bons, para a gente ter cada vez mais profissionais mais dedicados, mais competentes, e a gente tentar realmente resolver o que o homem do campo precisa. Agora, aprendemos com erros temos todo dia. Estou vindo para o Maranhão para realmente aprender uma nova situação, né? Desafios em todos os sentidos, e tenho aprendido muito com eles, tenho aprendido muito com você. Então, só posso agradecer. Independente desse momento atípico que a gente está vivendo, eu tenho só gratidão, tanto ao Integra como a tudo que Deus tem proporcionado em nossas vidas, né? Então, obrigado pela homenagem, obrigado pela contribuição do material maravilhoso. Sinto-se todos abraçados. Já já eu vou estar presente abraçando realmente, isso vai passar todo mundo. Embora não podemos estar presencialmente, mas eles sabem que eu estou cobrando 24 horas. Estou de olho. A cobrança não pode faltar, né? O Joaquim, a que cobra está presente. Tá certo. Obrigada por tudo mais vocês. Eu que agradeço o convite do G-Integra, do G-Integra, certo? Tudo de bom para todos vocês, saúde, se cuidem. Um grande abraço a todos que estão aí nos assistindo aí pelo canal do G-Integra, e tudo de bom para vocês. Obrigado, Gepaz, obrigado, Cutrim.